Olá, quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Letícia e nós vamos dar início a mais uma aula de História hoje. Os materiais necessários para nossa aula de hoje são um lápis, uma borracha, um apontador, um caderno ou uma folha de papel. Eu vou deixar os materiais na tela alguns instantes para vocês poderem ir buscar. Agora que nós já buscamos os nossos materiais, vamos dar início à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é mudanças e permanências. Essas mudanças e essas permanências acontecem no decorrer da nossa história e sempre aconteceram. Vamos partir do nosso ponto principal, o tempo. O nosso tempo pode ser percebido e medido de diversas formas. Aqui eu cito 3 delas: o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Eu vou explicar cada um deles para vocês. O tempo da natureza é baseado nos fenômenos naturais, como o nascer e o pôr do sol, o dia e a noite ou as estações do ano. O tempo cronológico é dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, e ele serve para organizar as nossas atividades diárias. E o nosso tempo histórico? O nosso tempo histórico é a medida utilizada para analisar as mudanças e as permanências que acontecem na nossa história em diferentes épocas e sociedades. E é sobre essa que nós vamos falar mais hoje. As mudanças são os elementos que se modificam ou se alteram com o passar dos anos. E as permanências são os elementos que permanecem os mesmos, ou seja, não sofrem alteração ou sofrem poucas alterações. Agora nós vamos embarcar numa história com a Júlia e o Caio.
Eles fizeram uma aventura incrível e vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas mudanças e permanências da história. Vamos lá! Oi, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. Nós somos exploradores da história. Nós construímos essa máquina do tempo juntos. Ela vai nos ajudar nas nossas viagens de exploração. Você nos acompanha na nossa primeira viagem? O que aconteceu? Oh não, acho que a nossa máquina do tempo quebrou. Perdemos algumas peças durante a queda. O que é isso? Essas peças caíram em cima de mim. Ei, senhor, essas peças são nossas. Poderia devolvê-las, por favor? Eu sou o senhor do tempo. Pelo jeito, vocês precisam dessas peças, não é mesmo? Mas só devolvo se aceitarem um desafio. Que desafio? Eu preciso enviar um recado para um amigo de longa data, avisando que vou visitá-lo. Mas não tenho nada onde eu possa escrever e nem um meio de locomoção. Vocês poderiam explorar alguns lugares e encontrar esses recursos para mim? Claro! Desafio aceito. Vamos ter que procurar esses recursos por aqui. Onde nós estamos, afinal? Nós caímos na Idade Antiga. Ela perdura de 4000 a.C. a 476 d.C. Caio, eu vou atrás de alguma forma do Senhor do Tempo escrever um recado para o seu amigo. E eu vou encontrar um meio de locomoção para ele visitar esse amigo. Eu estava pensando qual o meio de locomoção utilizado durante a Idade Antiga. Vocês sabem qual era? Era a carroça por tração animal. Aproximadamente no ano 4000 a.C., os povos da planície do Oriente conseguiram domesticar os animais para utilizar sua força física em alguns trabalhos. Algum tempo depois, próximo ao ano 3000 a.C., na Mesopotâmia, foi criada a roda. Mexendo um pouco aqui e ali, aperfeiçoando seus trabalhos, esses povos decidiram unir esses dois recursos, facilitando seus serviços. Assim, surgiu a carroça por tração animal, utilizada para locomoção, fazendo até com que fosse necessário aumentar os pequenos caminhos existentes em suas cidades, transformando-as em grandes estradas. Legal, não é? Pessoal, checando meus estudos, eu descobri que um dos primeiros meios de escrita surgiu com os povos sumérios, no sul da Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. Essa escrita se chamava cuneiforme, pois era feita em tabuletas de argila com o auxílio de uma ferramenta chamada cunha. Para não perder seus registros importantes, esses povos assavam essas tabuletas em um forno para que ficassem firmes como pedra. Caio, consegui um meio de registro da escrita para o Senhor do Tempo escrever seu recado. Você achou um meio de locomoção para ele? Consegui, Júlia. Vamos levar nossas descobertas para ele. Oh, vocês voltaram! Conseguiram o que eu pedi? Conseguimos! Eu encontrei uma tabuleta de argila com escrita cuneiforme dos povos sumérios. E eu encontrei uma carroça por tração animal para você poder chegar na casa do seu amigo. Esplêndido! Tome aqui sua primeira peça. Gostei muito de descobrir como os povos da Idade Antiga escreviam e se locomoviam. Vocês me mostram mais? Claro, nós adoraríamos. Vamos já colocar essa peça dentro da máquina do tempo e partir viagem. Ah não, de novo não. Como eu imaginei, a máquina não aguentaria muito. Ainda faltam 2 peças. Bom, então para que eu devolva mais uma peça, quero que me mostrem o que aconteceu com esses recursos que vocês encontraram. Que mudanças aconteceram após algum tempo? Pelo visto, nós caímos na Idade Média, Júlia. Um tempo depois da Idade Antiga. Nós devemos estar entre o século V e o século XV. Então vamos ver que mudanças aconteceram nos registros de escrita e nos meios de locomoção dessa época. Na Idade Média, os meios de transporte ainda eram as carroças.
um pouco diferentes, claro, feitas com outros materiais. Na Europa, o uso de animais de grande porte como os bois já não era tão comum, sendo usado apenas pelos camponeses e mercadores da época. Já os nobres passaram a utilizar cavalos por sua velocidade e elegância, tornando o transporte mais eficaz. Aqui na época onde caímos, a Idade Média, a escrita era registrada em pergaminhos, feitos de pele de animais, como cabras, carneiros e ovelhas, que eram secas e lixadas para formar folhas onde se escrevia. No início, esses pergaminhos eram enrolados juntos. Depois passaram a ser cortados em retângulos e encadernados com capas de madeira. Veja o que nós trouxemos, Senhor do Tempo: uma carroça a cavalo e um pergaminho. Genial! Que ferramentas incríveis! Tome sua segunda peça. Agora, o que querem me mostrar em troca da última peça? Acho que temos algo que o senhor vai gostar muito. Será que dessa vez chegamos inteiros? Onde nós estamos? Chegamos na Idade Contemporânea. É aqui que nós vivemos. Vamos te mostrar como esses recursos da nossa exploração estão hoje em dia. A Idade Contemporânea é aqui onde todos nós vivemos. Aqui nos locomovemos por meio de carros, motos, ônibus e até aviões. Nossas mercadorias são levadas em grandes caminhões e distribuídas por todos os lugares. Esses meios de locomoção são movidos por combustão interna de combustíveis como gasolina e etanol. A escrita da Idade Contemporânea você já deve conhecer, não é mesmo? Aqui nós usamos computadores, celulares e tablets para registrar a maior parte de nossos escritos. Quando queremos guardá-los para algum momento futuro, usamos meios da internet, como sites, blogs, e-mails e redes sociais. Crianças, adorei nossa aventura. Agora posso escolher várias formas de avisar meu amigo sobre minha visita e chegar até a casa dele. Tome aqui sua última peça. Espero que a máquina do tempo de vocês volte a funcionar perfeitamente e que possam fazer muitas viagens. Até qualquer hora. Muito obrigada, Senhor do Tempo. Esperamos encontrá-lo mais vezes. Até logo. Muito bem, crianças. Vocês gostaram da nossa história? Eu achei ela incrível. Eu adorei saber quais meios de locomoção e quais registros de escrita eram utilizados em diferentes épocas. Agora vamos para a nossa atividade. Escreva abaixo as mudanças e permanências que você percebeu nos recursos, nos elementos que a Júlia e o Caio descobriram. Agora, vocês vão copiar naquela folha de papel ou naquele caderno que vocês separaram no início da nossa aula o nosso título de meios de locomoção e a nossa coluna de mudanças e de permanências. Por enquanto nós vamos só copiar. Eu vou deixar alguns minutos na tela para vocês poderem fazer esse registro.
Copiaram? Agora nós vamos partir para a segunda parte do nosso exercício, que é sobre os registros de escrita. Vocês também vão anotar o título e a nossa coluna de mudanças e de permanências. Eu também vou deixar alguns minutos na tela para vocês poderem copiar. Copiaram? Muito bem. Agora vocês vão iniciar esses registros a partir da percepção de vocês. Eu vou deixar as imagens dos meios de locomoção e dos registros de escrita na tela para vocês poderem relembrá-los e poderem fazer as suas anotações.
Fizeram, crianças? Muito bem. Agora nós vamos comparar as suas respostas com as respostas da Prof. Letícia, com a minha percepção a respeito dos elementos que nós ouvimos na nossa história. Então, nos meios de locomoção, as mudanças que a professora Letícia percebeu foram: a força utilizada para locomover antigamente eram os animais, os bois ou os cavalos, e hoje em dia são os combustíveis, como a gasolina, o etanol e outros derivados do petróleo também. Antes, as carroças eram feitas de madeira, e hoje em dia os carros são feitos de aço e plástico. E por último, as rodas também eram feitas de madeira, movidas por tração, e hoje em dia são pneus de borracha. As permanências que eu percebi foram: a intencionalidade ainda é a mesma, o transporte de pessoas ou de mercadorias, por exemplo, se nós estivermos falando de um caminhão. E ainda é necessário um guia, um motorista, ainda é necessário uma pessoa para controlar esse meio de transporte. Antes eram os cocheiros que guiavam os cavalos para locomover as carroças. E hoje são os motoristas que ficam atrás do volante dirigindo seus carros. Eu vou deixar os meus registros na tela por alguns minutos para você comparar com os seus registros e, caso você queira, acrescentar alguma coisa que eu coloquei aqui. Compararam? Agora nós vamos partir para os registros de escrita. As minhas percepções sobre as mudanças e permanências dos registros de escritas que nós vimos na nossa história. Antes era utilizado pedra, pergaminhos, houve épocas até que era utilizada o papiro.
Hoje em dia, nós utilizamos meios eletrônicos, computadores, celulares, tablets, meios digitais para fazer esse registro. E também, hoje em dia, esses registros não precisam mais ser conservados de forma material. Você tem sim essa opção, como nos livros, mas hoje em dia a maior parte dos nossos escritos são conservados por meio da internet, por meio de publicações em blogs, em redes sociais, pelos e-mails ou nossos documentos. E as permanências que eu percebi? A intenção também é a mesma, registrar fatos, acontecimentos, anotações importantes sobre a sua vida. E a escrita também depende de uma pessoa, de uma ou mais pessoas, seja por meio do computador ou antigamente a cunha para ser utilizada nas pedras ou até mesmo o pergaminho. Sempre é necessário uma pessoa para fazer o registro desses acontecimentos. Vou deixar na tela alguns instantes para você comparar com as suas anotações e acrescentar as que você quiser. Muito bem, terminaram suas anotações? Então agora nós vamos partir para a nossa tarefa de casa. Professora Letícia, gostaria que vocês relembrassem e registrassem, por meio da escrita, por meio de fotografias ou desenhos para quem quiser desenhar, algum ou mais objetos que você viu na casa de algum familiar, algum parente, a vovó, o vovô, um tio, um vizinho. E como esse objeto está representado hoje em dia, que mudanças e permanências aconteceram neste objeto. Pode ser um telefone, uma vestimenta, um utensílio de cozinha. Eu quero que vocês registrem para mim quais as mudanças e as permanências que esse objeto sofreu com o passar do tempo.
Muito bem, quarto ano. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje e eu espero vocês para a próxima aula. Tchau!